Deus Pai, Espírito de Deus, tem refúgio em nós. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, tendo a oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos, com os nossos irmãos também que nos acompanham através da rede, os nossos amigos, que Deus possa, nesse instante, dar a você a oportunidade de aproveitar o tempo investido, de forma que esse tempo faça com que você, através do esclarecimento da palavra, também glorifique o nome do nosso Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Números, capítulo 6, e nós estaremos lendo os versículos de 22 a 27. Vamos lá. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez poder compartilhar da Tua palavra com os nossos irmãos, tanto os presentes quanto os nossos irmãos e amigos que nos acompanham através da rede. Que a Tua misericórdia e graça, Santo Deus, nos abençoe, abrindo-nos o entendimento, dando-nos a capacidade de podermos entender o que, através dos esclarecimentos trazidos, ter o entendimento do que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Abençoe a Tua igreja, abençoe a cada um dos nossos irmãos, pois oramos a Ti, Santo Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos para este texto, diante do tema que nós estamos trabalhando neste mês de dezembro, nosso tema é Brilha em Nós. E se vocês não perceberam, o nosso farol está ali com a luz acesa, mostrando a você que existe uma direção a ser seguida. E é bom nós olharmos para isso muitas das vezes e termos o entendimento disto. Quando nós resolvemos compartilhar este texto, Brilha em Nós, com os nossos irmãos, nós temos aí já planejado compartilhar com os irmãos alguns temas que vai trazendo a nós um despertar, vai fazendo-nos ter o entendimento daquilo que o Senhor requer de cada um de nós. E muitas das vezes nós esquecemos dos propósitos pelos quais fomos chamados. O ano já está se acabando. Com mais 2 semanas, nós já estaremos num ano novo, com vários desafios, muitos problemas, dificuldades vão aparecendo a cada instante. E quem tem que saber o que cada um quer não é aquilo que os outros dizem e o que devemos querer, mas é aquilo que nós temos como objetivo, temos como foco, temos como desafio. E todos os dias é assim. E o Senhor vai nos dando condições de olharmos para aquilo que Ele tem nos proporcionado e tirarmos proveito disto. Quando nós olhamos para este texto, o Senhor dá uma ordem específica a Moisés. E qual é a ordem que o Senhor dá a Moisés? Moisés levanta um sacerdócio, e esse sacerdócio, então, sendo aí iniciado na pessoa de Arão e de seus filhos, e dá a ele a responsabilidade de representar o Senhor. Olha que coisa interessante. E o Senhor faz com que Arão tome posse desta responsabilidade dada a Moisés. Porque o representante do povo, ou de Deus para o povo, era Moisés. E agora, então, Moisés vai fazer com que Arão agora seja, recebendo a autoridade de Moisés,
faça com que o povo desfrute da presença de Deus através da bênção de Arão. E quando nós vamos olhando para isto, nós muitas das vezes esquecemos que o Senhor tem dado a nós pessoas como representantes dele, para que estas pessoas transmitam a nós as bênçãos dele e nós desfrutemos disto. Então possa ser que você tenha olhado para este ano e não tenha visto isto, não tenha desfrutado disto. E a gente vai entendendo que para nós desfrutarmos das bênçãos de Deus, Deus tem que brilhar em nós. Então Deus não vai abençoar qualquer um, de qualquer jeito. Não. As bênçãos de Deus é dispensadas àqueles que faça com que Ele, Deus, reflita o seu brilho, a sua luz através dele. Então quando o Senhor chama Arão e fala para Arão, abençoa este povo. E ele vai abençoar aquele povo. Porque ele abençoa aquele povo. Porque aquele povo está representado aqui como uma nação. Então a bênção, ela é dispensada a todos por estar representando a nação. Porém a bênção é individual. Cada um toma posse da bênção de forma individual. E através da posse desta bênção, ele vai fazer refletir a luz de Deus através daquilo que Deus tem feito na sua vida. E quando nós olhamos aqui para o texto lido, o Senhor diz a Moisés. Então nós vamos vendo que Deus sempre ele escolhe alguém para fazer com que represente-o. E este representante dele faz com que aqueles que ouvem a palavra dele possa usufruir daquilo que ele tem dispensado a cada um daqueles que tomam posse dessa bênção. E nós vamos vendo aqui o Senhor falando para Arão. Arão, diz aos filhos de Israel, assim os abençoarei. E olha que coisa interessante. Arão, ele tem a responsabilidade de pela manhã e pela tarde, após ter sido oferecido o sacrifício, chegar diante daquele povo e abençoar aquele povo, pela manhã e pela tarde. Olha que coisa interessante. Nós muitas das vezes esquecemos disto. E o Senhor, ele vai cuidando de nós, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Você não está, em instante algum, desprotegido. Você não está, em instante algum, vulneráveis aos ataques do inimigo. Porque quem está te protegendo é Deus. Isto é bênção. Isto é bênção. E ele vai fazendo com que nós vamos entendendo isso a cada instante, para que as pessoas olhando para nós, e o propósito de Deus era este, fazer com que as pessoas olhando para a nação de Israel, pudessem ver que aquele povo era um povo abençoado por ele. Nós muitas das vezes temos dificuldades para entender isto. E a nossa dificuldade maior não é porque nós não sabemos o que Deus é capaz de fazer. É porque nós deixamos de fazer a luz de Deus brilhar em nós. Então, é interessante nós olharmos para isto. Quem é que tem autoridade para levar o homem a se afastar de Deus? É o inimigo? Não. Quem faz o homem se afastar de Deus não é o diabo. Quem faz o homem se afastar de Deus são os seus pecados. São os seus pecados. O diabo não tem nada a ver com isso. Né? As pessoas muitas vezes colocam a culpa porque não quer assumir a responsabilidade e falam assim, não, isso é errado. Então coloca a culpa no outro.
Mas é bom nós entendermos isso. Muitas das vezes nós deixamos de sermos abençoados. Não é porque Deus não nos abençoa. Não é porque o inimigo está fazendo oposição. Não, é porque nós estamos contrariando a vontade de Deus. E quando nós contrariamos a vontade dele, nós deixamos de fazermos com que a luz de Deus brilhe em nós. E aí nós deixamos de sermos abençoados. Enquanto outros estão recebendo bênçãos, nós somos privados dela por não fazermos aquilo que Deus requer de cada um de nós. E é interessante como é que as bênçãos vão sendo colocadas diante deste povo. Para que o povo realmente entenda que eles, em instante algum, estarão sós. E então, Arão vai dizer a este povo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Olha que coisa interessante. A bênção de Arão, ele vai mostrando aqui 3 formas de receber a bênção. 3 maneiras. As 3 maneiras vindo do mesmo ser, porém, mostrando ao povo que estes 3 cumprirá todos os propósitos pelos quais Deus tem os seus planos a materializar na vida dos seus. Um através do Deus Criador. O Senhor, Deus Pai, abençoa, e Ele, através das suas bênçãos, Ele mantém aquilo que Ele diz. Então ele começa aqui falando através do Deus Pai: o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. E ele então vai falar, trazendo a nós os propósitos pelos quais Deus tem nos abençoado e tem nos guardado, que é fazendo resplandecer sobre nós o rosto e tendo misericórdia de nós. Então, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai trazendo os propósitos pelos quais Deus nos abençoa. Ele nos abençoa através da sua misericórdia e graça. E por que é que ele abençoa através da sua misericórdia e graça? Porque o Espírito vem, nos convence disto e nos dá paz. Aqui nós vamos entendendo melhor que Deus, através dos nossos semelhantes, através daquilo que Ele tem proposto, através daquilo que Ele tem estabelecido, Ele usa o homem na função sacerdotal para fazer com que este homem fale em nome dele e na autoridade do nome dele as pessoas possam tomar posse daquilo, mesmo tendo o homem falando. Ele sabe que este homem está falando em nome de Deus. Olha que coisa interessante. E ele está falando porque ele recebeu a autoridade de Moisés, porque a ordem foi dada a Moisés. Moisés era o representante de Deus. Mas Moisés então delega isto a Arão e fala para Arão: vai lá e abençoa este povo. E quando Arão abençoou o povo sabia que Arão estava abençoando, e quem dava a bênção não era Arão. Quem dava a bênção era o próprio Deus. E é bom, irmãos, nós entendermos isto. Porque nós muitas das vezes esperamos que homens nos abençoem, né? Que homens dispensam bênçãos sobre nós. Vai. Mas quem tem o poder de dar a bênção não é o homem que abençoa. Quem tem o poder de dar as bênçãos é o próprio Deus, porque isso é promessa dele. E Moisés, na pessoa de Arão, ele queria que os filhos de Israel tivessem um entendimento disto. E nós muitas das vezes esperamos que Deus nos abençoe, sem requerer e sem exigir nada de nós. Mas ninguém recebe nada de graça. Tudo tem um contraponto. Tudo tem um contraponto. E o que é que Deus requer de nós?
para nos abençoar. Faça com que a minha luz brilhe em você. Olha que coisa interessante. E no instante que esta luz brilha em nós, automaticamente nós seremos agraciados por esta bênção. E o Senhor aqui, Ele vai nos mostrando o propósito do Senhor estar nos abençoando. Quando Ele diz: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O salmista Davi, ele usava isto com muita precisão. Porque ele sabia que em todos os instantes, em todos os momentos da vida dele, ele sabia que sempre tinha alguém querendo se opor a ele. Sempre levantava uma barreira, sempre levantava um inimigo, sempre levantava um problema. E para que ele realmente não fosse privado dos bens dispensados a ele através das promessas de Deus, então ele falava: o Senhor me abençoe, Senhor me guarde, para que a cada instante o inimigo não venha, através dos seus ataques, privar de mim aquilo que o Senhor já tem dispensado a mim. E olha que coisa interessante, nós muitas das vezes esquecemos disso. E ao fazer com que isto não faça parte do nosso dia, não faça parte da nossa, daquilo que nós temos como promessa, ou daquilo que nós temos como direito, nós deixamos de usufruir isto. Quais as consequências disto? Provérbios, capítulo 16, versículo 15. Provérbios 16, 15. Ele diz: na luz do rosto do rei está a vida. Seu favor é como a nuvem de chuva na primavera. Então, assim, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor tem nos dado como promessa de bênção e de proteção, Ele fala assim: quando nós tomamos posse destas bênçãos, o que é que acontece conosco? Isso traz alegria ao nosso rosto. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos vendo que muitas das vezes há aqueles que esquecem disto. E quando nós esquecemos disso, não sei se você já passou por dias difíceis, abra aí a sua Bíblia em Joel capítulo 2. Está lá o segundo profeta menor, Oséias, Joel, capítulo 2, versículo 6. Ele diz: diante dele temem os povos, todos os rostos empalidecem. O que é que ele está falando? Quando nós desfrutamos das bênçãos e da proteção de Deus, isto traz alegria ao nosso rosto, e o salmista sabia muito bem disto. Se o homem é alegre, ele faz a luz de Deus resplandecer no seu rosto. Enquanto o homem triste, não aparece nada mais a ele a não ser as sombras da tristeza. E nós, muitas das vezes, estamos aí, muitas das vezes em desespero, porque o mal é evidente, e nós olhamos e só vemos coisas ruins, muitas das vezes nos rodeando, e aquilo não nos traz alegria de forma nenhuma, não tem jeito do rosto ter formosura, ou sentir prazer naquilo que está vivendo. E o salmista diz que quando o Senhor está conosco, Ele faz resplandecer o seu rosto sobre nós. Então o coração alegre, o coração que realmente sente prazer em agradar a Deus, ele reflete a luz de Deus. E isso traz alegria. Isso traz prazer, isso traz motivação, traz ânimo. Revigora as forças. Enquanto o rosto triste por só ver problemas, aí Joel vai falar que não resta outra coisa a não ser desespero e a não ser inquietação. Porque os problemas, a sombra daquilo que é terrível, empalidece. Deixa você tímido, sem força, sem ânimo. Enquanto a luz está brilhando, você está cheio de
formosura. E isto mostra a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Se nós olharmos para isto e soubermos tirar proveito disto que o Senhor tem dispensado a cada um de nós, nós viveremos dias melhores. E qual é aqui a chamada de Deus? Foi assim, ó, fique atento, porque o favor divino está dispensado a você todos os dias, pela manhã e pela tarde, quando você realmente permite a luz de Deus brilhar em você. Então, quando a luz de Deus brilha, o Senhor faz resplandecer o seu rosto e o Senhor tem misericórdia de nós. Nós recebemos a graça não é porque somos bons. Não. É pela misericórdia de Deus. Se nós fôssemos olhar para nós, seríamos merecedores do quê? De nada. Porque no mesmo instante que nós somos bons, segundos depois nós somos maus. Porque é assim a natureza do ser humano. Mas a misericórdia de Deus dispensa graça sobre cada um de nós. E nós vamos vendo isto a cada instante. Tem uma frase que diz o seguinte: se a luz do sol é doce e agradável de se ver, a luz do semblante divino, a luz eterna, é a soma de todos os prazeres. Quando nós estamos aí num dia nublado, igual nós passamos esses dias, né? Mais de 2 semanas, chovendo direto, tempo nublado, embaçado, que você não vê nada. Daqui a pouco apareceu o sol, maior felicidade. Nada mais agradável do que ver o sol brilhando. E ele diz aqui que se a luz do sol é doce e é agradável de se ver, imagine a beleza divina. Esta é a soma de todos os prazeres. E isso só traz alegria a cada um de nós, quando nós olhamos e podemos ver a luz de Deus brilhando em cada um de nós. Se você fosse aquele farol, a sua luz agora estaria acesa ou estaria apagada? Saiba você que você não é o gerador de energia. Não. Quem gera a energia é a luz de Deus que está em você. É ela que vai fazer você brilhar. E quando ela brilha, o brilho não é seu. O brilho é da luz. O brilho é da luz. E nós vamos olhando aqui. Olha aqui para a nossa igreja. Todos nós estamos aqui de alguma forma sendo iluminados. Mas de quem é a luz? São das lâmpadas. Na minha careca ou na careca de alguns, reflete o brilho da luz. Reflete o brilho da luz. Quando você olha aqui, você vai olhar que é o brilho da luz que está brilhando na minha careca. Não é o meu brilho, é o da luz. É o da luz. Quando a luz de Deus brilha em nós, é assim que funciona. As pessoas olham e veem a luz de Deus. E o que o texto nos diz, que essa luz de Deus, quando resplandece em nós, é a misericórdia de Deus que está sendo resplandecida. E aí, o Senhor levanta o seu rosto e Ele traz paz ao nosso coração. Então, muitas das vezes, possa ser que neste ano você já tenha ficado inquieto, já tenha ficado impaciente, como eu já fiquei. Muitas das vezes você vai deitar e você está com aqueles espasmos, com a pálpebra palpitando direto, está com o braço, está com a barriga, está com... Você deita, o negócio não para.
Sabe o que é isto? Inquietação. Estresse. Pilhado. Pilhado. E o que é que faz ficarmos pilhados o tempo todo? É a nossa ansiedade pelo dia de amanhã. E essa ansiedade pelo dia de amanhã é falta de nós sabermos respirar e confiar nas providências de Deus. Por que estáis inquietos? Por que estáis ansiosos? Se contente em viver o dia de hoje e esqueça o dia de amanhã. Basta para cada dia o seu mal. Baste. Mas nós não estando contente com o dia que já passou, pegamos o dia do passado, ficamos com o problema do presente e prorrogamos ele para o futuro antes do futuro ter chegado. E aí não tem fígado que aguente, não tem estômago que aguente, não tem coração que aguente, não tem nada que aguente. E o que o Senhor está falando para nós? Quando o Senhor nos abençoa, quando o Senhor nos guarda, quando a sua misericórdia está sobre nós, o Senhor traz paz aos nossos corações. Nós temos que aprender isso, irmãos. Nós temos que aprender isso. Quando nós aprendemos isto, e não só o fato de aprendermos na teoria, mas quando nós conseguirmos entender e termos a capacidade de fazer com que o nosso entendimento faça com que sejamos práticos daquilo que temos aprendido, nós viveremos bem melhor. Viveremos. Viveremos. O que o Senhor faz com Arão é exatamente isto. Arão, faça com que este povo tenha o entendimento. Eu sou um Deus que abençoa. Todos os povos tinham deuses. Todos os povos. Qual era a grande diferença entre Deus e o Deus dos povos? Eles tinham ali, todos eles tinham um ser supremo, como uma divindade. O grande problema é que nestas divindades ela só tinha o nome de Deus. Só tinha o nome de Deus. Porém não podia fazer de forma alguma aquilo que Deus fazia. Então o Deus Criador era diferente de todos os outros deuses. E o que o Senhor está mostrando para estes homens aqui é que este Deus, ele era dissociado de todos os outros deuses, porque a palavra deste Deus se cumpria, enquanto os outros nem falavam. O que o Senhor está mostrando aqui através de Arão é exatamente isto: faça o povo ter entendimento do poder que esta palavra de Deus tem. Não basta ter um Deus. Basta saber se este Deus honra a palavra dele, através daquilo que os seus sacerdotes têm falado. Então a função sacerdotal de Arão aqui era justamente esta: fazer com que a palavra dita por ele e a palavra de Deus se cumprisse na vida das pessoas. O nosso grande problema ainda é que nós olhamos para Deus e a palavra dele não tem poder nenhum em nossas vidas, porque nós não permitimos a palavra dele se cumprir. Então, se a palavra de Deus não se cumpre, o nosso Deus está tão morto quanto todos os outros deuses. A diferença aqui entre Arão e os outros sacerdotes: todos os deuses tinham sacerdotes. Todos eles. Todos eles ofereciam cultos e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. A grande diferença é: a palavra deste Deus se cumpre. A palavra deste Deus se cumpre. E a palavra deste Deus se cumprindo,
você será diferenciado de todos os outros povos. Olha que coisa interessante. Nós, muitas das vezes, sabemos o que devemos fazer. Sabemos. Até sabemos o significado realmente do nome de Deus. Sabemos que este nome não é um nome de homem. Sabemos que este Deus, ele tem os seus próprios meios de se revelar. Sabemos que não é um nome qualquer, mas é o nome de um ser criador de todas as coisas. É um Deus diferenciado. E o que o Senhor fala aqui, através de Moisés, e dá autoridade a Arão para falar, é que quando as pessoas se deparam e têm um contato pessoal com este Deus, a vida destes é transformada. Eles têm a sua vida totalmente diferente da vida de todos os outros que têm os seus deuses. Se nós não olharmos para isto, nós seremos iguais ou piores aos que adoram falsos deuses. Qual é a chamada que Deus faz através de Arão? Arão, após você ter abençoado este povo pela manhã, após ter abençoado este povo à tarde, diz a este povo que o nome deste povo será sobre todos. Assim, porém, o nome deste povo, por representar o nome deste Deus, acima de todos os povos. E ele diz aqui que ele, então, abençoará aquela nação. Versículo 27. Assim porei o meu nome sobre o nome ou sobre os filhos de Israel. E eu os abençoarei. E é bom nós olharmos para isto. Quando o Senhor abençoa o povo de Israel, abençoando como nação, por a bênção ter sido de forma a título de nação, e por ser uma nação, ele o diz, eu a abençoarei. Quando ele olha para os filhos de Israel, de forma individual, ele também diz, eu o abençoarei. Por quê? Porque a bênção, mesmo sendo dispensada ao coletivo, a todos, e a todos os filhos de Israel, individualmente, ela é dispensada a um e não é dispensada a outro. Onde é que está a diferença de um ser abençoado e do outro não? Em olhar para aquilo que Deus é capaz de fazer em suas vidas e realmente desfrutar da bênção de Deus. Como é que você vai desfrutar da bênção de Deus nesta noite? É olhando para o tema da nossa mensagem e sabermos se a luz de Deus brilha ou não em cada um de nós. Eu coloquei como título nesta mensagem a sombra protetora. E aí você vai falar assim, o que é que tem a ver a sombra com a luz? Porque você só vai ter sombra se você tiver luz. Se você não tem luz, você não tem sombra. E quando você, mesmo sem atentar para aquilo que Deus tem feito,
para te abençoar, para te guardar, para fazer com que você resplandeça a glória dele, para que ele tenha misericórdia de você e para que você tenha paz. Mesmo que você não se perceba ou não atente da presença dele ao seu redor. Eu vou falar uma coisa para você. Todas as vezes que você andar, e você olhar para o seu lado, e você vê uma sombra, você fala, a presença de Deus está ao meu redor. Ela está me acompanhando. Ela está me protegendo. Ela está me guardando. Então a sombra protetora de Deus, ela sempre estará ao redor daqueles nos quais a sua luz brilha. Então se a luz de Deus brilha em você, saiba disto, jamais Deus te abandonará. Que Deus vos abençoe.